Vou recapitular. Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 26. Todos encontraram, digam glórias a Deus. Os que encontraram, digam: Jesus é bom e o diabo não presta. Não presta, eu tenho certeza que ele não presta mesmo. Diz assim: e dizia a algumas pessoas, ou aos discípulos, ele dizia isso a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor a mim, perder a sua vida, salvará. Porque o que aproveita o homem granjear, em outras palavras, ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo ou perdendo a sua alma? Verso 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e da do Pai e dos santos anjos. E você diga amém. Toma o seu assento, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: a trajetória do cristão ante ao mundo. Quais são os limites desta relação? Recapitulando: a trajetória do crente ante ao mundo. Repita assim após mim: a trajetória do crente ante ao mundo. Quais são os limites desta relação? Esses versículos que nós lemos aqui é de suma importância para você entender a nossa trajetória cristã. A trajetória do cristão ou do crente ante ao mundo. Por quê? Porque Deus nos chamou, sim, foi Deus que nos chamou. Mas nós nunca podemos questionar, escute bem isso, o modo que Deus nos chamou. Porque tem gente que diz: olha, eu até queria servir a Cristo, se fosse mais ou menos assim, se eu pudesse usufruir disso, se eu pudesse praticar aquilo, se eu pudesse ter mais do que uma mulher, se eu pudesse saciar todos os meus desejos e vícios, então eu gostaria de ser um cristão. Mas olha para cá, meu filho, Deus te chamou, Cristo te chamou, mas tem que ser do jeito dele. Ele diz, ele dizia a todos, verso 23, se alguém quer, ou se alguém quiser, ou seja, eu não obrigo ninguém, se alguém quiser. Uma coisa que Deus respeita é a nossa liberdade de ir e vir. Deus não violenta a liberdade humana. Jesus é educado, ele não é como o diabo. Até para entrar no coração de alguém, e olha que ele nos fez, ele criou você, ele fez o teu coração, mas até para entrar nele, Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Olha como Jesus é educado. Se alguém lá de dentro, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, Jesus não violenta a liberdade humana. Por isso está escrito: se alguém quiser. Ou seja, eu não estou obrigando ninguém, não.
se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E faz o quê? E me siga. E aí ele diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, ou seja, você deixar de usufruir desse mundão aí fora, das coisas erradas, das coisas deste mundo, você perder. Quando diz aqui perder a vida, não é você ser morto ou dar a sua vida para ser queimada. Não, a irmã acabou de ler aí, você pode dar até a sua vida para ser queimada, mas se não tiver amor, meu filho, ou compromisso com Deus, não adianta, não adiantaria nada. Então preste atenção, aqui nós vemos que é perder a sua vida para a sua própria vontade, os seus desejos, você abrir mão de coisas, de pessoas, de comportamentos, aquilo que te satisfaz, para você abraçar a vontade daquele que te chamou. Isto é você perder a sua vida, porque qualquer que perdê-la, e qualquer que por amor de mim perder a sua vida, ele diz, ó, salvá-la-á. E aí ele diz no verso 25, porque o que aproveitaria o homem? Ganhar o mundo inteiro. Granjear aí é ganhar o mundo inteiro, perdendo a sua alma, ou seja, se prejudicando a si mesmo, a si próprio. Então o que eu quero tomar como base aqui, para você entender, vemos aqui o estilo de vida e a conduta cristã. Ou seja, a trajetória do crente ante ao mundo. Quais são os limites desta relação? E eu anotei aqui 7 lugares onde o cristão não deve estar. Quantos lugares? 7 lugares onde o cristão não deve estar. Isso aqui chama a nossa atenção, porque você vai entender que existem lugares que você não pode estar, que Deus não se agrada para você estar. Preste atenção. Primeiro lugar onde o cristão não deve estar, diga assim, no Egito. Primeiro lugar onde o cristão não deve estar é no Egito. Êxodo capítulo 20, verso 2. Olha o que diz a Bíblia. Êxodo 20 e o verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Da onde Deus está dizendo que tirou o seu povo? Da terra do Egito, da casa de servidão. Pastor, mas o que representa esse Egito para nós hoje? Precisa dizer, irmão, o mundo, aí fora. É a mesma coisa Deus está dizendo para mim e para você hoje. Eu vos tirei do mundo. Para que Deus nos tirou do mundo? Para você andar em novidades de vida. Por isso que Paulo escreveu à igreja de Roma: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Está lá em Romanos 12 e o verso de número 2. Para você não se conformar com este mundo, mas para você experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, primeiro lugar, aonde o cristão não deve estar, é no Egito. Ainda tem outro versículo, Deuteronômio, capítulo de número 5, verso de número 6. Diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa
de servidão. Isso é para comprovar que não é apenas um versículo. Deus dando ênfase, Deus dizendo para mim e para você: ora, o povo lá no Egito vivia escravizado. Agora, você já pensou a nossa vida sem Deus? Como Paulo diz, que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você já pensou, mudão, a vida que você vivia lá fora, sem o conhecimento da palavra? Vivia uma vida errônea, uma vida errada, uma vida a seu próprio bel prazer, uma vida de prazeres, de deleites. Era a nossa vida lá fora. Por quê? Porque o mundo representa o Egito. E ele diz: olha, da terra do Egito eu vos tirei, da casa de servidão. Eu não sei porque tem crente que é conhecedor da palavra e está voltando para o mundo. Ou quando não, é o crente Raimundo, um pé na igreja, o outro no mundo. Ô meu irmão, você tem que se decidir. Você tem que tomar um posicionamento. Você precisa tomar uma atitude. Eu estava me lembrando hoje do que Paulo escreveu. Na verdade, Paulo escreveu, mas a palavra mais contundente foi Pedro que disse: daqueles que, pelo conhecimento da verdade, abraçaram Cristo, abraçaram a verdade, mas depois ele se apóstata e ele volta atrás. Sabe que a semelhança que Pedro deu, ele diz, é como a porca lavada, que volta ao seu espojadouro de lama. Foi lavada. Você já pensou nisso? Você lava um animal de estimação? Eu me lembro que quando a gente morava no sítio, nós tínhamos uma porca em casa, mas ela era tão familiarizada com a gente que ela dormia até na cama com a gente, a porca. Ela era branca, pele branca, a gente lavava ela e tinha uma portinha assim baixa na cozinha de casa. Me lembro como se fosse hoje. E a minha mãe dizia: deixa essa porta fechada, senão vocês lavam a porca e deixa ela e logo ficava o chiqueiro lá e a lama. E quantas vezes a gente esquecia a portinha da cozinha aberta, que era uma portinha mais baixa, a gente lavava ela, ficava toda cheirosa. E a gente passava a mão e ela deitava. Sabe? A gente pegava ela, eu e a minha irmã mais velha, Aparecida, e a gente colocava ela na cama e fazia cosquinha nela, e aquela coisa toda. Mas quantas vezes eu me lembro, a gente esquecia a portinha aberta. E ela toda limpinha, pegava ali, abria a porta aberta, ela já pegava o rumo do chiqueiro, e ali tinha lama, e ela se rolava toda, irmão. Aí depois de toda suja, sabe o que ela fazia? Ela voltava novamente aonde ela esfregava, estava lama e barro, e sujava toda a casa. É claro que naquele tempo a gente não tinha muita coisa. O piso da casa era chão batido, tá? Era tudo feio em casa, mas tudo limpinho. Mas ela virava ali uma baderna. Por quê? É o que Pedro disse: a porca lavada, voltando ao espojadouro de lama. Olha para cá. Lembra da onde Jesus te tirou? Lembra um lugar horrível? Quando você lê o Salmo 40, coloca aí. Salmo 40, verso 2. Salmo 40, verso 2. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. E o que ele fez? Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Olha para cá. Acredite naquilo que Jesus fez por você, mas não somente isso, valorize aquilo que Jesus fez por você.
Porque tem gente aí abrindo mão da salvação, tem gente aí voltando para o mundo, tem gente aí perdendo a salvação. Mas do mundo Jesus te tirou. E sabe qual é a recomendação da Bíblia? Primeira epístola ou segunda epístola? Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. Olha para você ver. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. Diz: não ameis o mundo. Está vendo que quando Deus disse lá atrás: do Egito eu vos tirei, da casa de servidão, e hoje esse mundo representando o Egito, e Deus dizendo para mim e para você: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não é só o amor ao mundo, as coisas que há no mundo também. Por quê? Porque tudo, e ele diz ainda na continuidade: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas que mundo é esse? É o mundo em toda a sua plenitude? A terra, a natureza, as matas atlânticas? Nananina, não. É as coisas aí fora que nós podemos usufruir. Mas por conhecimento de Deus e da sua palavra, você não abre mão. Você diz: eu não quero. Você não abre mão da sua convicção. Então, não ameis o mundo, porque tudo que há no mundo, verso 16, olha o que diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai. Você pensa que o Pai criou esse mundo torto aí, pecaminoso, homem aprovando, as autoridades aprovando casamento de homem com homem, de mulher com mulher? Você pensa que Deus criou esse sistema corrupto que há no mundo? Nananina, não. Deus não criou o mundo assim. Está escrito aí. Ah, pastor, mas está aí. Foi alguém que criou. Foi Satanás. Ele mesmo diz: a mim foi entregue. Ele se tornou o príncipe desse mundo, e eu dou a quem eu quero. Ele ofereceu as belezas desse mundo até para Jesus. Está lá em Mateus 4, quando ele ofereceu lá, levou Jesus até o monte, e diz: está vendo isso aí, o reino desse mundo, eu dou a ti, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Mas que você quer receber? Se prostra diante de mim e adora. Jesus disse para Satanás: olha, você está equivocado. Adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Aleluia. Deus te tirou, irmão, da servidão. E aí o verso de número 11 diz assim: não, filho, estou lá em primeira João capítulo 2. Aí, o mundo passa, verso 10, coloca lá o verso 10, aquele que ama. Não, filho, você está no 17, você saiu da leitura, não sai, fica aí se você não lembra em voltar. O mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que vai acontecer? Permanece para sempre. Então, escute bem isso. O primeiro lugar onde o cristão não deve estar, diga assim: no Egito. Deus te tirou do mundo, Deus te tirou do Egito, não volte mais para o Egito. O povo de Israel, literalmente falando, qualquer dificuldade que eles tinham na caminhada, eles queriam voltar para o Egito. Quando faltava água, quando faltava comida, o povo, através dos seus líderes, chegava para Moisés e dizia: Moisés, por que nos tirasse lá do Egito, Moisés? Lá a gente tinha panelões de comida, a gente comia à vontade. Agora nos tirasse de lá, Moisés, para a gente morrer de fome aqui nesse deserto. Olha aí, sabe o que é isso? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Saíram do Egito,
mas o Egito não saiu deles. Então, você precisa sair do Egito e você precisa não voltar mais para o Egito. Não volte mais. Você que está liberto, você que já tem o conhecimento da palavra, você que já foi transformado por Cristo, não volte mais para o Egito. Ou seja, não volte para esse mundo mais. Primeiro lugar, onde o cristão não deve estar, o Egito. Segundo lugar, onde o crente não deve estar, diga assim, terraço. Coloca para mim, segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, 1 ao 4. Vamos à leitura primeiramente. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, veio Davi a Joabe e os seus servos com ele e todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercasse Ramá. Porém Davi ficou aonde? Ficou em casa. Ficou em Jerusalém. Ou seja, o povo foi para a guerra, mas a Bíblia diz que Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, ou seja, ele estava lá em casa, estava dormindo. De repente ele levantou à tarde do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, tomando banho. Tinha um lago assim, bem próximo à casa real, a casa do rei, o paço real. E ela estava lavando. E era uma mulher muito formosa, fista, uma mulher linda, maravilhosa. Uma modelo da época. Verso seguinte, olha o que aconteceu. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu? É a mulher de Urias. Essa modelo aí é a mulher de Urias, o heteu. O que ele fez? Verso 4. Então enviou Davi mensageiro a mandar trazer, e entrando ele nela. Ou seja, ali ele a pegou por um momento e diz: ó, deita aqui comigo. Olha o perigo. Na hora da guerra, você está onde? Está no terraço. Os seus irmãos lá se matando. Os seus irmãos lá lutando. E você aonde? No terraço. O que Davi fez? Entrando ele a ela, se deitou com ela e já ela se tinha purificado de sua imundícia. Ou não estava naqueles dias de menstruação. Então voltou ela para a sua casa. E ele gostou tanto da mulher que depois, Carlos, ele acaba roubando a mulher de Urias e manda matar o marido. Olha o perigo, missionária Rose, de o momento de guerra, o momento de batalha, alguém está no terraço. Então, segundo lugar, aonde o crente não deve estar. Primeiro no Egito e o segundo no terraço. Sai do terraço, irmão. Ou seja, o que é no terraço? Está escrito que ele estava passeando ali no terraço. Ou seja, a seu próprio bel prazer. Quantas vezes a gente está aqui orando, se matando, orando para Deus libertar alguém, para Deus transformar, para Deus curar. E o camarada está lá no Big Brother. Assistindo o Big Brother. A gente orando por ele aqui na igreja. E ele lá no Big Brother. A gente orando para ele. E ele lá no WhatsApp, no Instagram. Tá olhando, que maravilha. Tá. E a gente orando por ele. Sai do terraço, meu irmão. Isso é você no terraço. O seu pai lutando pela sua vida. A sua mãe lutando por você. E você no terraço. Não deixa o celular um instante só. Zapeando. Aqui, maravilha. Oração você não quer.
Leitura diária da palavra, você não quer. Renúncia, você não quer. Vida com Deus, você não quer. Pregar a palavra, você não quer. Quer estar a seu próprio bel prazer. Sabe o que isso se chama? Terraço. Davi, na hora da guerra, ele estava onde? No terraço. Ele era líder, ele tinha que estar na frente. O povo venceu a batalha, os seus homens, os seus líderes venceram, mas o mérito não foi de Davi, porque ele não foi, ele só mandou. Hoje não tem crente que quando vê você passando em frente à casa dele, você vem para o culto, irmão, 6 horas por mim hoje, irmão? É o crente 6 horas, aqui não tem não, né? 6 horas por mim hoje, irmão? 6 horas por mim hoje? E ele não quer saber de vir para orar. Esses dias alguém chegou para mim, pastor, o senhor não quer marcar uma campanha de oração em meu favor, não? Eu falei, eu posso até marcar, mas a irmã veio, então pastor, não dá para mim vir. Sabe, quer que eu marque uma campanha de jejum e oração, mas ela não vai vir. Está vendo como é que a pessoa quer ficar na sua vida cômoda, a seu próprio bel prazer, na sua vida esplêndida, na sua vida regalada. Eu me lembro de um outro terraço, só vou citar por causa do tempo. Herodes, o rei Herodes. A Bíblia diz que num dia designado, ele vem e ele começa a passear, está lá em Atos dos Apóstolos, no terraço do palácio, para lá e para cá. E o povo lá fora, lá embaixo, gritava dizendo, voz de Deus e não dos homens. E ele, ao ouvir isso, diz a Bíblia, que ele não deu glória a Deus não, ele não gostou. Quando o povo lá fora, lá embaixo do pátio, ou seja, do terraço onde ele estava, clamava dizendo, voz de Deus e não dos homens. E a Bíblia diz que quando ele ouviu isso, ele não deu glória a Deus. Deus, tá bom, mandou um bicho, irmão, e pum, picou ele, morreu na hora. Cuidado, irmão, para não ser comido de bicho. Cuidado, irmão. Por quê? Porque está no terraço, está lá tranquilo, está lá sem fazer nada. Isso não é lugar de crente não. Quantos poderiam estar no culto hoje aqui? Onde estão? No terraço. Pastor, não posso ir hoje porque estou indo para o shopping center. Terraço. Pastor, recebi um convite. Vai ter lá um churrasquinho entre os amigos. Terraço. É hora de culto, meu irmão. É hora de você se apresentar ao seu Deus. É hora de você adorar Deus. Aonde você está? No terraço. Satisfazendo os seus próprios desejos. Esse é o segundo lugar. Onde o crente, onde o cristão não deve estar. O primeiro é o Egito. Segundo, terraço. Terceiro, diga assim comigo, porão. Livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 ao 5. Olha a missão que Deus dá para o profeta Jonas. Era profeta, escute bem isso. Veio a ele a palavra do Senhor para Jonas, filho de Amitai, dizendo o quê? Levanta-te. É para levantar, aí não é só no sentido de alguém que está sentado. Ou seja, se coloque em ação. Levanta aí, põe-se em prontidão, põe-se em pé diante de mim. Tem uma missão para você executar. Era o que Deus estava dizendo para ele. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela a pregação que eu já falei para você, que eu já te disse. Por quê? A sua malícia subiu até a mim. Verso de número 3. Jonas se levantou. Ele até que, em parte, fez alguma coisa, se levantou. Mas para quê? Para fugir diante da face do Senhor para Tarso. Aí ele começa a descer. Ele desce até Jope. Lá em Jope, ele desce até o navio.
que estava indo para Tarsis. Chega lá, ele tira o dinheiro do bolso. Olha aí, começa, para fugir da ordem divina, ele começa a gastar os seus haveres, seus dinheiro. Aí ele pagou a sua passagem, desceu a terceira vez para dentro do navio, para ir ter com eles para Tarsis, ir embora com eles, fugindo diante da face do Senhor. Olha o que Deus fez. O Senhor mandou um grande vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Olha o que diz o verso 5, para você entender. Então temeram os marinheiros, começaram a clamar aos seus deuses, lançando no mar todos os seus pertences, as fazendas, tirava do navio, jogava no mar, para que aliviasse o peso. Olha a atitude de Jonas. Gente, não dá para compreender isso. O homem com uma missão, para ser executada, era profeta. Escute bem isso, era profeta. Mas olha o que diz depois do ponto e vírgula. Jonas, porém, desceu a quarta vez. Primeiro ele desce a Jope, depois desce ao navio, depois ele desce para dentro do navio. Aí ele desce até os lugares do porão. E se deitou, e aí desceu mais uma vez, a quinta vez. Desce a um sono profundo. Diz que ele deitou e dormia um profundo sono. Qual é o terceiro lugar para o cristão? Ou aonde o cristão não pode estar? Diga assim comigo: no porão. Sabe por que você não pode estar no porão? Porque a mensagem de Deus, para ser levada através de você, é com urgência. Quando Jesus deu a ordem imperativa aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Escute bem isso. Esta ordem imperativa de Jesus, ela abrange a todos os crentes, nas mais diferentes épocas e tempos. Todos devem pregar o evangelho. As crianças devem pregar o evangelho do jeito delas. Elas devem pregar o evangelho. Os adolescentes devem pregar o evangelho. Os jovens devem pregar o evangelho. As irmãs devem pregar o evangelho. Os irmãos devem pregar o evangelho. Os presbíteros da igreja, as diaconisas da igreja, as missionárias da igreja, os pastores da igreja, os levitas da igreja. Não é só dedilhar aqui no... Tem que pregar o evangelho. Por quê? Porque a ordem de Cristo é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu acabei de dizer para vocês aqui, no limiar do culto, dizendo que o último sinal da vinda de Jesus, irmão, é a pregação do evangelho nos quatro cantos do mundo. É Jesus, olha, é a igreja que vai determinar o dia da volta de Cristo. Se você ficar no porão, tranquilo, você vê, irmão, os homens estavam se matando em cima do navio, abrindo mão de suas riquezas, de suas fazendas, jogando ao mar, para que aliviasse o peso do navio. Agora, o profeta chamado por Deus estava lá no porão do navio, fazendo o quê? Dormindo profundamente. Ou seja, eu não estou nem aí. Sabe que tem crente, irmão, que não está nem aí com a obra. Ele chega, dá uma olhada assim. Tem uns que até aponta o dedo e começa a ver os defeitos. Rapaz, por que não pintou essa parede de azul? Outro, por que não colocou um negócio assim, desse jeito aqui? E ele começa a apontar e ver defeitos. Mas ele nada faz em prol da obra do Senhor. Ele não faz nada. Os outros estão se matando, mas ele está dormindo.
Por isso, para você que só vive dormindo, Efésios 5:14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. O que é que Ele vai nos esclarecer? Que a sua vinda se aproxima, que há uma urgência da pregação do Evangelho em todo o mundo. Jesus está voltando. Então é o terceiro lugar onde o cristão não deve estar. O primeiro, o Egito. Primeiro é o quê? O Egito. Segundo, o terraço. E o terceiro, porão. Pastor, e o quarto lugar? Diga assim comigo: pátio. Vamos ver a leitura primeiro? Marcos, capítulo de número 14, versos 54, 66 e 67. Vamos para 54. E Pedro o seguiu de longe. Olha para cá, faz muito tempo que tem crente seguindo Jesus de longe. Na hora do vamos a ver, na hora de pôr a cara, na hora de dizer: ó, pode cortar o meu pescoço também, eu sou cristão. Pode, eu também sou deles. Eu faço parte desse povo. Pode pôr o meu pescoço na forca. Tem crente que nessa hora começa a seguir Jesus de longe. Eu pude ver isso na pandemia. Nós não deixamos um dia de ter culto aqui, nos dias de culto. Mesmo com a pandemia, a gente via, tinha 8, 10, tinha vezes que tinha 15, tinha gente que subia lá na galeria, outro ficava lá no cantinho escondido, o outro lá, mas estava aqui. Mas tem crente que desapareceu. Ele desapareceu tanto que está desviado até agora. Sabia disso? Desapareceu. É crente que está seguindo Jesus de longe. Pedro, quando prenderam Jesus, escute bem isso, no horto do Getsêmani, aí ele viu que o negócio era sério e poderia sobrar para ele, porque era seguidor nato de Cristo. Ele diz: o que, rapaz? Eles vão querer me matar também. Aí ele começou a seguir Jesus de longe. Tem crente que quando o negócio aperta, ele começa a seguir Jesus de longe. É só vir uma luta, ele desaparece da igreja. É só vir um problema, ele desaparece. Aí você tem que orar mais, irmão. Aí você tem que buscar mais a Deus. Ele começou a seguir Jesus de longe. Até dentro do pátio do sumo sacerdote, estava sentado com os servidores, fazendo o quê? Esquentando-se na fogueira. Irmão, não é pecado esquentar. Não é pecado. Mas tem gente se matando por você. Seu pai orando por você. Sua mãe orando, intercedendo por você. E você no oba-oba, meu irmão. No pátio. Não é pecado se esquentar no fogo. Mas ele estava lá tranquilo. Olha o verso 66 e 67. Diz assim: e estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. 67. E vendo a Pedro, que estava se aquecendo. Olha aí. Porque, sabe, pastor, agora logo vem o inverno, né? Deu uma chuvinha aí, que maravilha, né? Melhorou bastante. Mas logo vem o inverno. E aí o crente: não, mano, não posso pegar vento. Eu não posso, eu fico resfriado, mano, rapidinho. Eu fico. Mas se alguém te chamar para comer um churrasquinho, você vai lá na beira do fogo, você fica lá do lado da churrasca, né? Da churrasqueira, e carninha para lá e para cá, e pode ventar, e pode chover, você está ali plantado. Aí pode, irmão, aí pode, aí não fica. Aí pode. Mas vir na igreja: não, eu vou pegar resfriado, as crianças vão ficar doentes. Pare com isso, meu irmão. Eu criei os meus 3 filhos. Era chuva, era vento. A gente ia para a igreja. Não tinha carro, não tinha nem bicicleta. A gente pegava um saco de plástico, furava um buraco na cabeça, 2 dos lados para caber os braços, e a gente ia adorar Deus, irmão. E não perdia um culto.
Não perdia culto, não. Hoje o camarada tem carro na porta de casa, na garagem. E às vezes é mais do que um, tem 2, 3 carros. Mas ele não sai do pátio. Ele está no pátio. A Bíblia diz que a criada chegou para Pedro e disse para ele: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Eu disse: não. A Bíblia diz, irmão, olha que covardia, guerreiro Claudinei. Ele começou a praguejar, dizendo: não, vocês estão equivocados, eu não conheço esse homem, eu não conheço ele. E ele começou até pedir: eu quero que um raio caia na minha cabeça, parta a minha cabeça, se eu conheço esse homem. Aí ele sai dali, vai para um cantinho ali no pátio, uma outra criada vê ele e diz: olha, você estava com Jesus, porque a sua fala te denuncia. Você nem sabe mentir, Pedro. Você nem sabe, a tua fala te denuncia, rapaz. Deixa de ser mentiroso. Aí quando pela terceira vez ele negou a Cristo, aí tinha uns galos ali, irmão. Tinha umas pessoas ali, os vizinhos que tinha galo ali. A Bíblia diz que o galo cantou. Pedro negou 3 vezes o Cristo. Mas aonde estava Pedro? Ele estava no pátio. Sai do pátio, irmão. Teu lugar é aqui, servindo a Deus. Então esse é o 4º lugar onde o crente não deve estar. 1º, no Egito. 2º, no terraço. 3º, no porão. 4º, no pátio. E o 5º, pastor? Na caverna. Diga assim: na caverna. Olha o que diz a Bíblia, 1 Reis, capítulo 19, 7 ao 9. 1 Reis 19, 7 ao 9. E o anjo do Senhor tornou segunda vez. Tem cabra que o negócio é, olha, Deus fala uma vez, fala segunda, fala terceira, e ele permanece lá, prostrado, tomado por um desânimo. Caverna é lugar de pessoa desanimada. Caverna é lugar de pessoa desanimada. E nós encontramos aí que o anjo pela segunda vez tocou nele e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. 8. Levantou-se. Aí ele levanta. Parece que está pronto para obedecer. Não dá nada, irmão. Ele sai debaixo do zimbro e entra na caverna. Não dá nada. Desobediente. O que ele faz? Ele comeu, bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias até Horebe, o monte de Deus. Só que quando ele chega lá, olha o verso seguinte: e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ou seja, na caverna, Elias, não é o teu lugar. Irmão, pelo amor de Deus, Deus está falando com você: sai desta caverna. Pastor, mas que caverna é essa? A caverna do comodismo, do formalismo, do desânimo, da frieza espiritual, da inércia, da apostasia. Saia em nome de Jesus desta caverna. Caverna é lugar para frouxo. Caverna é lugar para pessoa desanimada. Sai da caverna. Você não está ali orando como Davi uma outra vez, que estava sendo perseguido, mas ele estava com outro propósito, foi para orar. Mas tem gente que vai para... gente, o que Elias estava fazendo aí na caverna? Fugindo de suas responsabilidades. E sabe que o desânimo foi tão grande na vida de Elias, que não teve mais jeito. Eu estudei a história de Elias, eu falei: meu Deus, que fim esquisito. Elias, o profeta, que venceu 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, ao todo 850 profetas, venceu sozinho, desafiou-os, mas agora, covardemente,
fugindo da ímpia Jezabel. Recebeu uma mensagem dela, ela disse: amanhã, a essas mesmas horas que tu matou os meus profetas aqui, amanhã eu vou te matar também. E ele ouviu a mensagem. Já pensou? Venceu 850 profetas. Depois recebe a mensagem da ímpia Jezabel e covardemente ele foge. Só por causa da palavra de uma mulher. E aí ele entra na caverna. Irmão, e não teve jeito. Você sabia que não teve jeito com Elias mais? Com muito custo ele saiu ali na porta da caverna. Aí Deus manifesta para ele através do fogo, do vento, tal. E aí fala com ele. E aí quando Deus vê que Elias estava tão possuído, ou do desânimo, ele estava tão possuído do desânimo, que Deus disse para ele: olha, você vai ungir Jeú como rei e Eliseu como profeta no teu lugar. Irmão, a pior coisa é Deus chegar para você e dizer: é o seguinte, seu fim será trágico. Você desanimou tanto, você entrou na caverna e não quer sair dela. Então sabe o que você vai fazer? Você vai ungir uma pessoa para ficar aqui e substituir você. E ali não se fala mais de Elias. Eu estava vendo esse final de Elias, eu falei, pelo amor de Deus, quantas vezes acontece isso com você? Você entra na caverna do medo, a caverna da depressão, do pessimismo. Não tem condições. Como é que Deus vai mudar essa situação? Como é que Deus vai mudar essa situação para mim? Como é que Deus vai fazer isso? Como é que você entra nessa caverna da dúvida, do medo, da depressão e não sai mais dela? Tem gente que entra e não sai mais dela. Aí Deus tem que encomendar a alma dele. Porque, sabe, tem uns que Deus leva antes, tá bom? Deus leva. Se deixar aqui, guerreiro lá, Martim, vai desviar. Aí Deus diz: vou encomendar só, vem para cá, porque senão você vai se desviar. Entrou na caverna e não quer sair mais. Por isso que de vez em quando você vê aí, Deus levando um, Deus levando outro e tal, e Deus vai levando. Deus conhece o amanhã, que eu e você, nós desconhecemos. Deus vai falando com uma pessoa, fala uma vez, fala 10 vezes, e ele permanece na mesma situação. Entrou na caverna e não quer sair mais. Aí Deus vem e executa. Primeiro lugar onde o cristão não deve estar, para você não esquecer mais, aonde? Egito. Segundo, terraço. Terceiro, porão. Quarto, pátio. Quinto, caverna. Pastor, vou terminar em 10 minutos, estamos terminando. E o sexto, diga assim, janela. Que isso, pastor? Mas tem crente na janela. E como tem Atos 20, versos 7 ao 9. Crente na janela. E no primeiro dia da semana juntou-se seus discípulos, né? Juntou aí uma multidão de discípulos. Para quê? Culto de Santa Ceia. Para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e ele alargou. Tem gente que diz, às vezes o pastor prega 1 hora. Nossa, mas a pregação do pastor demorou muito. O culto chato, comprido, culto espada, comprido e chato. Irmão, olha aí. Paulo pregou tanto nessa noite de Santa Ceia, ele alargou a sua prática, a sua pregação, que foi até a meia-noite. Paulo começou a pregar às 6 da tarde e foi até a meia-noite. E sabe que ele não se contentou com isso nisso. Ele diz, é o seguinte, nós já vamos fazer aqui um culto de vigília. Aí ele leva o negócio até de madrugada. Mas sabe o que aconteceu? Verso seguinte diz, e havia luzes no cenáculo, onde estavam juntos. 9. E estando um jovem Eutico, uma boa sugestão para você dar o nome para o seu próximo filho, Eutico,
Maravilha, sai da janela, viu? A turma vai zombar dele, principalmente os conhecedores da Bíblia. Ó, tinha um jovem chamado Eutico, assentado numa janela. Caiu do terceiro andar. Irmão, é alto. Sobe lá no terceiro andar desse prédio para você ver. Senta lá na janela e cai pro lado de fora. Eu já vou fazer teu culto fúnebre aqui. Eu já vou fazer, não tem jeito. Olha, o que esse moço faz? Ele assentou na janela no terceiro andar, tomado pelo um sono profundo. Porque você sabe que tem crente que dorme no culto, né? Dá um reparo aí se tem alguém aí, irmão, vai cair aí, irmão. Às vezes não cai do terceiro andar, vai cair do banco, viu, irmão? Vê se tem alguém dormindo aí. Tem, irmão? Tem não, né? Tem crente que dorme, você dorme no culto, você riu aí, hein? Não, você conversa bastante, dormir você não dorme, né? Mas tem crente que é assim, dorme no culto. Mas põe lá um filmaço para ele assistir. Ele fica 4, 5 horas, não dá sono. Eu fico pensando, por que dá sono na hora de ouvir a palavra? Irmão, isso é o inimigo que quer que você dorme para você perder a importância da palavra. Como nós ouvimos aqui na quarta-feira, o diabo quer desviar a sua atenção para você não ouvir a palavra, como Eutico. Ele foi tomado pelo sono profundo, bem diferente do comportamento de Eutico. Eu conheci um moço, na minha tenra idade, se converteu junto comigo. Esse moço me surpreendeu. Por quê? Porque ele ficava no culto, eu já sabia do seu comportamento, eu me acostumei com aquilo. Mas quando chegava o jovem novo na igreja, aí o que esse jovem fazia? Ele sempre fazia, durante a pregação do pastor, ele pegava um dos dedos da mão e colocava em um dos ouvidos, bem assim, ó. Durante a pregação toda do pastor, ele ficava assim, com um dos dedos da mão em um dos ouvidos, durante toda a pregação do pastor. Os curiosos ficavam assim, meio assustados. Aí chegou um moço recém-chegado na igreja, quando viu isso, chegou até ele e perguntou-lhe: mas por que durante a pregação do pastor, eu te observei, você ficava o tempo todo assim, com um dos dedos da mão em um dos ouvidos, durante a pregação do pastor? Ele olhou, era muito simples esse moço, olhou para ele e disse: sabe por quê? Para a palavra não entrar aqui e sair do outro lado, mas para descer para o coração. Aleluia! É claro que ele fazia aquilo, talvez até de uma maneira de proposital, eu não sei, para ensinar, mas ele diz: ó, para a palavra de Deus não entrar aqui e não sair do outro lado, mesmo que um ouvido com o outro não tem conexão nenhuma, não tem passagem livre, mas ele estava pegando isso no sentido espiritual. Irmão, não durma no culto, não deixa ninguém te perturbar, falar com você. Na hora do culto é momento de você ouvir a palavra. Mas o que é que Eutico estava fazendo? Diz a Bíblia lá, assentado numa janela. Aí ele, tomado pelo sono, cai do terceiro andar. Durante, o extenso. Aí Paulo continuou pregando, já era de madrugada. Durante o extenso discurso de Paulo, e ele foi levantado morto. Morreu mesmo. Morreu o moço. No terceiro andar, irmão. Uma altura tremenda. Caiu lá, quebrou o pescoço, quebrou tudo. Morreu. Só que a Bíblia diz que naquele momento, irmão, Paulo, ele interrompeu a sua pregação. Depois está aí, Atos capítulo 20, depois você lê na sua casa. Ele para, você vê, tem gente que até perturba a pregação. O pastor precisa parar para: ô irmão, estou pregando a palavra, atenção, cuidado aí, vai cair da cadeira, meu irmão. Esses dias eu estava vendo aí as fotos, tal. Aí o irmão estava dormindo.
Eu falei, essa aqui não pode postar. Poxa, vamos vaiar o nosso irmão. Não pode postar. Eu falei, Matias, essa você não edita. Natan, essa você não vai editar. Irmão, pare com isso. Está dormindo. Fica mordendo, cutucando você, irmão. Ainda que você carregou concreto o dia todo. Mas não dorme. Porque não dá, irmão. É a pregação. Aí Paulo interrompeu a pregação, desceu lá embaixo, orou pelo moço Eutico, pôs a mão sobre ele e devolveu a vida para ele. E você pensa que Paulo parou a pregação? Diz a Bíblia que ele subiu novamente e continuou pregando até de madrugada. Aleluia! Então, irmão, qual é o sexto lugar onde o cristão não deve estar? Na janela. Primeiro, Egito. Segundo, terraço. Terceiro, porão. Quarto, pátio. Quinto, caverna. Sexto, janela. Pastor, e qual é o sétimo lugar que o cristão, que o crente não deve estar? Entre as árvores. Que isso, pastor? Nunca ouvi. Entre as árvores, sim. Abra Gênesis, capítulo de número 13, 8 ao 10. Abra lá. Gênesis 3, 8 ao 10. E ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim durante a viração do dia. Deus costumava fazer isso. Visitava Adão ali, visitava Eva. Primeiro Adão, depois Eva. Visitava ali durante a viração do dia. E normalmente isso acontecia, virava ali o dia, era meio-dia, virava. A Bíblia diz que um certo dia, Deus passeando ali pelo jardim na viração do dia, Adão vendo, sabendo que Deus estava passeando por ali, ele se escondeu. E sua mulher da presença de Deus, Adão e Eva, sua mulher, entre o quê? As árvores do jardim. O sétimo lugar onde o crente não deve estar é entre as árvores. Fazendo o quê? Escondendo. Por quê? Vamos saber por quê? Verso seguinte, para finalizar. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Sabe por que Adão estava escondendo? Porque Adão havia pecado. Adão havia desobedecido a Deus. E aí, quando Deus bradou, passeando Deus pelo jardim, disse: Adão, Adão, onde estás? Ele ouviu a voz de Deus e se escondeu. E ele se revela. Olha nos versos seguintes aí, 11 e 12, você vai ver. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? E o 12, e disse Adão: a mulher que me deste. Ainda jogou a culpa no próprio Deus. É o Senhor que é culpado, viu? O Senhor que é culpado. Eu te pedi alguma mulher? Eu te pedi? O Senhor me deu. E ela me levou para o buraco. Ou seja, ele havia desobedecido a Deus. Não é de hoje que o homem, ao invés de encarar a sua debilidade, os seus pecados, começa a fugir da presença de Deus, arrumando desculpas. E às vezes desculpas esfarrapadas. Mas eu não tenho pecado. Mas eu não sou pecador. É cada desculpa, irmão. É cada desculpa. Esses dias eu postei aí, eu até peguei uma imagem de duas mulheres, mas uma virou homem. Pelo menos na aparência, virou homem. E casou com a outra. E aí, como não pôde ter filho, adotaram uma. Aí eu falei, o dia que esse homem aí, mas é mulher, esse aí, entendeu? Engravidar essa outra aí e gerar uma criança, aí eu vou acreditar que pode casar homem com homem, mulher com mulher, porque uma mulher engravidou a outra e nasceu, aí eu acredito. Eu vou acreditar na ideologia de gênero, eu vou acreditar em tanta coisa. Irmão,
é o homem arrumando desculpa para não servir a Deus. Cuidado, o sétimo lugar onde o cristão não deve estar é entre as árvores. Vamos recapitular, fique em pé. Qual é o primeiro lugar onde o cristão não deve estar? Egito. Segundo, terraço. Terceiro, porão. Quarto, pátio. O quinto, a caverna. O sexto, a janela. O que eu estou vendo de jovem é sentado aí na janela, não quer servir a Deus ou serve, mas termina o culto, ele corre lá para as festas. Ontem saiu um tiroteio feio aí, não saiu, irmão? Já pensou um crente aí? Sai da igreja, vai usufruir aí, e aí traz essa má notícia para a mãe. Uma bala perdida lá atingiu o jovem, ceifou a vida dele. É o crente no lugar errado, na hora errada. Irmão, teu lugar é aqui na casa do Senhor. Não tem lugar mais maravilhoso do que aqui. Guarde esta palavra. 7 lugares onde o cristão não deve estar. Nós vamos cantar um louvor para Deus. Se você deseja ter um encontro com Jesus, você pode vir à frente.